Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Glórias e glórias a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia, tá aí. Deus abençoe. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Vai fazer o que lhe apraz. Glória a Deus. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Glória a Deus. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Aleluia. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu povo. Glória Deus a abençoe. Deus. Aleluia. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Fica ligado. Sonhos de Deus Olha aí, são ó. maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele sempre faz o melhor, né? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Glória Glória a Deus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Aleluia, Deus. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Glória a Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Glória a Deus. Se levante nesta noite. A paz do Senhor, meu povo. Glória a Deus. Estamos aqui essa noite para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e na minha vida. Aleluia. Estamos com um tema muito especial hoje. Levante-se, Deus quer falar com você. É contigo Coisa mesmo. linda, é. Levante-se, Deus quer falar com você. Glória a Deus. É uma mensagem especial que a gente tem nessa noite para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Então já vou te pedir, compartilhe essa live. Isso. Faça com que a sua rede social tenha acesso ao conteúdo. Aleluia. Esse tema tão maravilhoso que o Verdade. Espírito de Deus nos deu essa palavra. Levante-se, Deus quer falar contigo. Compartilha, nos ajuda a propagar a palavra de Deus. Aleluia. Vamos começar orando. Vamos, pastor, orar? Não, é importante. Vamos tá? orar? Ora um pouquinho aí você também, meu amigo e minha amiga. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos orar, pastor? Vamos. Glória a Deus. Ao soberano Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Rei dos Aleluia, Reis, Deus. Senhor dos Senhores, aquele que levanta os abatidos, aquele que estende a mão aos caídos, ao Glória a Deus Deus. Criador dos céus e da terra. É para esse Deus que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia, Servindo Deus. de ferramenta, de instrumento, através dessa ferramenta da internet, que o que for ministrado aqui, Glória a o que for Deus. falado aqui, venha edificar, venha orientar, venha instruir. Pai, principalmente Glória a aqueles Deus. que estão nesse momento caídos. Deus, Ele quer levantar você nesta noite. Deus, Ele quer dar nova direção para você nesta noite. Receba esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito boa noite a todos, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Deus vos abençoe poderosamente. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite, eu, o pastor Maurílio, Eita. para a glória de Deus. Somos não somente que ferramentas Sim. do Senhor para trabalharmos para o reino dele,
Eu já quero agradecer ali ao Alberto Santos, o Betinho, Deus te abençoe. Glória. A Luciana Faustino, Glória pastora a Deus. Luciana, Deus abençoe. Meu A Deus. luz já está ali. Já conseguiu visualizar aí, pastor? Ainda não, né? É. Então, meu irmão, compartilhe essa live, faça com que ela chegue às pessoas que estão necessitando ouvir essa seguinte palavra. Olha o tema de hoje. Levante-se. Deus quer falar com você. Nós vamos passar para você nessa noite de hoje, à luz da palavra de Deus, o porquê de se levantar e porquê Deus, a palavra de Deus está falando para você. Levanta-te, Deus quer falar com você. Dá uma boa noite pro povo aí, pastor Maurílio. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, você que está nos assistindo, você que irá nos assistir. Eu peço mais uma vez que você compartilhe essa live aí com suas redes sociais, Glória a com seus Deus. contatos. Queridos, o que nós vamos fazer aqui é para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Falar de um tema como esse, principalmente nesse momento, onde tem muitas pessoas que estão caídas, Meu Deus. prostradas, dependendo de uma orientação, é muito importante. Meu Então, Deus. de repente, você compartilha com uma pessoa que você acha que não vai nem alcançar. Aleluia, É essa Deus. pessoa que Deus quer levantar nesse momento. Então, em nome de Jesus, nos ajude a alcançar o Glória a máximo de Deus. pessoas. Sejam todos bem-vindos. Comente essa live aí. Faça suas perguntas se for necessário. Coloque aí um comentário para que a gente possa também sentir aqui no feedback da sua parte. Para que a gente possa também, né, pastor, se sentir aqui impulsionados, principalmente que esteja passando para você aí, né, que está sentado, que está no seu sofá, que está no seu trabalho, poucos minutos aqui na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, fica conosco aí, serão poucos minutos, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Pastor Maurílio, eu quero aproveitar aqui, foi uma semana especial. O Mateus, filho da Lu, fez aniversário. Eita! Sexta-feira, né? Legal. O Marcelo fez Não, aniversário. Marcelo fez quando a gente saiu com a quentinha. Marcelo fez agora pertinho. Uhum. A Lu fez sexta-feira. Sábado no foi sábado. a Lu. Isso, todo mundo. E ontem foi o O Christian. Christian, sobrinho da Lu, fez aniversário. Então Deus abençoe poderosamente esse povo lindo de Deus Glória. que está fazendo aniversário. Deus abençoe a Esses dias. todos. Muitos Quero anos de aproveitar e vida. já mandar mais um abraço para o meu amigo Betinho, para a pastora Luciana Faustino. Deus abençoe a E todos. teve mais gente ali. Emily, minha filha, Deus te abençoe. Deus abençoe a Obrigado todos, por em estar nome de participando. Jesus. O João Vitor está também participando. Deus abençoe a Deus todos. abençoe a todos. Eu quero te pedir mais uma vez, compartilhe essa live. Faça com que a palavra de Deus alcance a sua rede social. Hoje nós estamos com um tema muito especial. Levanta-te. Eita. Deus quer falar com você. Ai, ai. Hoje, pastor, hoje a gente vai te quer mostrar levantar. o porquê Deus fala para você levanta-te. Jussara, obreira abençoada, Deus te Glória. abençoe. Deus te abençoe. Alessandra Guimarães, minha filha, Deus abençoe. Glória a Deus. Participa, manda sua pergunta. A pastora Érica está ali, ó, só aguardando você fazer a pergunta. Aleluia. Se tiver alguma dúvida sobre o levanta-te, manda aí que a gente tenta ajudar. Compartilha um versículo. Manda pra gente o que você tá, o teu entendimento, manda pra gente, participa dessa live, que Deus vai se agradar. Deus já está se agradando de você estar permitindo que a palavra de Deus chegue até a tua casa. Aleluia. Então nessa noite um tema muito especial. Levanta-te. Levante-se, Deus quer falar contigo. E essa palavra nos foi direcionada. Eu vou ter que falar, né? Um grupo de leitura bíblica. Esse grupo é chamado A Bíblia Lida em um Ano. Todo ano, no primeiro dia de janeiro, a gente começa a ler Gênesis e até dezembro a gente termina de ler toda a Bíblia. Então, quando foi na leitura de Ezequiel, desse plano de leitura, eu li um texto muito interessante que vai Ezequiel 2:1, que é a base dessa ministração. Sim. Filho do homem, Olha. fique de pé que eu vou falar com você. Isso foi Deus falando para o profeta e sacerdote Ezequiel. Então, sobre a luz da palavra de Deus, nós vamos te mostrar hoje o porquê do levanta-te. O porquê você tem que estar de pé. E eu quero nessa noite que você fique ligado, porque estamos vivendo um período, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que tem muita gente abatida, pastor. Infelizmente. Fala Sim. um pouco desse período aí, pastor. Sim, é um momento bem atípico
que não precisa nem comentar, né? Estamos no meio ainda do desfecho dessa pandemia, onde nós fomos pegos assim de surpresa. E tem muitas pessoas, de repente você não, mas tem pessoas aí até próximas de você que está caída, que está prostrada, que está precisando que Deus ele levante esta pessoa. Então, essa palavra que nós vamos ministrar aqui será a tua vida. Porque aqui, quando foi lido no profeta Ezequiel, Deus ele chegou e lhe disse: olha, põe-te de pé. Se pôr de pé na presença de Deus, e é assim que Deus quer falar conosco. Aleluia. E eu tenho certeza, pastor Cristiano, que no decorrer, né, dessa live aqui, a gente vai alcançar aí o entendimento das pessoas. Eu vi aqui, pastor Maurílio, rapidinho, entrei enquanto o senhor falava, a Laís compartilhou. Deus te abençoe. A mãe da Laura. Então nessa noite a gente vai falar para você, à luz da Bíblia, o porquê Deus falou para Ezequiel, e a palavra de Deus está falando para mim e para você. Levanta-te, fica de pé, que Deus quer falar contigo. Verdade. Esse texto ele é muito interessante. Deus, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, Deus está mostrando algumas coisas para Ezequiel. E no capítulo 2, no versículo 1, quando Deus vai falar: filho do homem, fique de pé que eu vou falar com você, Deus mostrou para Ezequiel a glória dele, mostrou o querubim. É uma coisa linda, assim, isso da gente compreender, porque Ezequiel, pastor Maurílio, ele tem uma visão assim magnífica, ele tem a visão da glória de Deus, de um querubim, e viu Deus acima desse querubim. Então Deus, ele quis falar algo magnífico para Ezequiel, e a palavra de Deus também está querendo falar algo magnífico aqui para você. Por isso a importância de ficarmos de pé. Eu quero já aproveitar e agradecer ao Bruno Santos, que está nos assistindo. Deus abençoe, Bruno. Deus abençoe. Compartilha, Bruno, em nome de Jesus. E está ali a Mari Santos também. Deus abençoe. Deus abençoe, Mari. Família. Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, minha filha. É só continuar perseverando em nome de Jesus. Compartilha, povo. Ajuda essa live chegar, a palavra de Deus chegar até as pessoas. Então o tema de hoje é uma fala de Jesus, que eu entendo que fala de Jesus é uma ordenança. Levanta-te, filho do homem, fique de pé que eu vou falar com você. Começa a falar um pouquinho, pastor, que eu estou aqui. Vamos lá, Esse levantar aqui nada mais é que uma atitude que eu e você temos que tomar. Aqui o profeta, o sacerdote Ezequiel, após ver a glória de Deus, era necessário que ele tomasse uma posição diante da presença de Deus. E quando nós entendemos que se levantar na presença de Deus é uma atitude, nós entendemos que Deus, para que Ele fale contigo, é necessário você se posicionar. É necessário você, de repente, até mesmo sair da sua zona de conforto, do seu habitat natural, do seu cotidiano. É independente da situação, do momento que você está vivendo, Deus, para que Ele venha falar contigo, é necessário também. E esse ato é um ato de você se levantar. Não estou dizendo que se de repente você está numa cama por alguma enfermidade, alguma coisa, não é esse tipo de atitude física que Deus está falando, mas é lógico que também é necessário que nós tomemos uma posição. Mas aqui quando Deus ele ordena ao profeta Ezequiel a se levantar, é para que ele tome uma atitude, porque Deus ele quer falar com você. Aleluia. E para que você venha fazer, para que você venha ouvir a voz de Deus, é necessário uma atitude. Meu Deus. E eu tenho certeza que Deus já está falando contigo há algum tempo. Se você está prostrado, se você está caído, Deus nessa noite ele quer fazer você se levantar. Aleluia. Porque Deus tem promessa na sua vida. Deus tem algumas coisas que quer realizar através da sua vida. Então, para que você venha ouvir a voz de Deus, é necessário que você se levante, tome uma atitude, se posicione na presença dele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, a voz de Deus, ela é soberana. E para Deus falar com você, está muito nítido, e a gente vai falar muito ainda hoje aqui, está muito nítido que você tem que estar de pé.
E eu vou desdobrar mais um pouquinho essa fala. Esse ficar de pé é literal, é você realmente estar com o teu corpo ereto na planta dos pés. E eu estudando para a gente estar falando hoje aqui para vocês sobre essa palavra, levanta-te. O que eu achei interessante, pastor Maurício, o levanta-te, nessa forma que eu estou falando aqui, literal, quando Deus manda eu e você se levantar de forma literal, ou seja, ficar de pé mesmo, desdobrar isso e ficar de pé. Mas a forma literal de ficar de pé, ela está simplesmente desde Gênesis até Apocalipse. Pastor, eu fiquei impressionado. E eu vou passar muito rapidamente aqui alguns textos para você entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. A questão de ficar de pé. Gênesis 24, 43. Aqui estou em pé diante desta fonte. Isso aqui foi o servo de Abraão quando foi buscar a esposa do seu filho Isaac. Então, Gênesis 24, 43. Aqui estou de pé diante desta fonte. Êxodo 3:5. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Isso aqui foi Deus quando teve um particular, falou com Moisés, e falou com Moisés na sarça ardente. Então você observa que Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés, ou seja, Moisés estava de pé e pisou descalço porque aquela terra era santa. Josué 4:10. Os sacerdotes que carregavam a arca simbolizava a presença de Deus, permaneceram em pé no meio do Jordão, do Rio Jordão. Josué 5:15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Ou seja, a mesma fala que Deus falou para Moisés, falou para Josué, que foi sucessor de Moisés. Primeiro livro de Reis 1:28. Então o rei Davi ordenou: chame Batseba, e ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei Davi. Livro de Daniel 10:4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Então Daniel estava de pé. Marcos 10:50. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Eu vou falar desse versículo aqui também. João 8:9. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Romanos 14:4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé. Então, ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Mais uma vez, de pé literal. Apocalipse 7:11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do seu trono. E mais um texto em Apocalipse, Apocalipse 10:8. Depois falou comigo mais uma vez, isso é João, né? Depois falou comigo mais uma vez, e a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo e se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Então a questão de ficar de pé, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ela é algo preponderante para que Deus fale contigo. Eu e você, o texto bíblico está nos dando uma direção que nós precisamos estar de pé literalmente. Tem muito mais texto, mas não sei se você percebeu, eu fui lá desde Gênesis, passei ali pelos reis, pelos profetas, nos evangelhos, nas cartas paulinas e no Apocalipse. Toda vai falar para eu e você ficar de pé. Desdobra aí, pastor. Meu Deus, uma atitude que nós temos que tomar diante da presença de Deus. Ficar de pé é você honrar. Ficar de pé é você dar atenção àquilo que está sendo falado. Nós temos a nossa raiz assembleana, né? Deus, E quando nós estamos lendo a Bíblia no culto, a gente pede para que a igreja ela fique de pé. É uma maneira de não honrar os homens, mas honrar a palavra de Deus. É Deus falando conosco através da palavra dele. É literalmente ficarmos de pé na presença dele.
Porque quando nós estamos em alguns locais e de repente você vai para um show, você vai para uma festa, quando você quer prestar atenção, quando você quer dar honra àquela pessoa que está ali, você se coloca de pé. É uma posição onde Deus ele vai olhar para você com maior atenção. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você quer que Deus te levante, te oriente, te instrui, se coloque de pé nesta noite, literalmente na presença dele. Eu tenho certeza, meu pastor, que muitas pessoas, a partir dessa live, vão ter a orientação meu de ficar de pé. Mesmo que eu estou quase ficando de pé aqui, pastor, porque a gente vai sair do vídeo, né? Eu quase que eu ia fazer essa dinâmica aqui, mas não vai ficar legal, não. Quero aproveitar e agradecer a minha prima Michele Mello. A paz do Senhor, minha prima. Amém, Deus te abençoe. Está aqui também o meu irmão Adílio Cabral. Meu mano, como é que está você? Glória a Deus. Deus te abençoe, Adílio. Deus te abençoe. E está aqui também a Michele Lilke. Deus te abençoe, minha filha. Compartilha essa live, compartilha. Faça com que a palavra de Deus chegue até a tua rede social. Hoje um tema especial, muito legal. Está aqui também o Júlio Santos, é isso, Da pizza ali. Júlio, meu irmão, Deus te abençoe, que legal, muito legal. E tá a Rihanna, dá um tchau pra Rihanna aí, pastor. Rihanna, um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida, manda um abraço aí pra tua mãe também e pro João, amém? Ó, compartilha essa live aí com seus contatos, com as suas redes sociais, tá bom? A gente tava com saudade de você, Rihanna. Você era assídua, mas de repente abandonou a gente, mas voltou hoje. Deus te abençoe, tá, minha filha? Glória a Deus. Então estamos hoje aqui com um tema muito especial. Levanta-te porque Deus quer falar contigo. O interessante, como eu já passei aqui, a ordem de Deus para levantar está desde Gênesis até Apocalipse. Então eu e você precisamos ficar atentos com isso. Agora, o interessante, pastor, eu estudando para essa live de hoje, tem uma pregação que andam fazendo por aí que diz assim, ó, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tá na Bíblia, não. E ainda diz assim, ó, diz a palavra de Deus, né? Tá não. Muita confusão. Por que eu estou falando do cair? Porque é possível, tá, né? Assim, que a gente, em algum momento, por algum motivo, pastor, a gente tropece. Dá uma desviada, né? Dá uma escorregada. Não existe fórmula perfeita, não existe caminho perfeito, né? O próprio Senhor Jesus falou para mim e para você, nessa terra tereis aflições. É possível cair. Paulo vai nos orientar lá, quando escreve a carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, 12, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Então, Paulo está falando para os coríntios, e para mim e para você nessa noite, se você acha que está de pé, toma cuidado para não cair, porque é possível cair. Exatamente. Mas a palavra de Deus, lá em Provérbios 24, 16, vai dizer, porque 7 vezes cairá o justo. Então, se o justo cairá, então é possível que eu e você caia. É possível que em algum momento da nossa caminhada, é possível que em algum momento da nossa vida, a gente deu um esbarrão, a gente deu um tropeço, rale o joelho e fique caído um pouquinho. Mas olha só que essa mesma palavra lá em Provérbios vai dizer para mim e para você. Por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Olha só. Meu Deus. O justo se levantará. Fafá Borges, minha filha, Deus te abençoe. Compartilha, Fafá. Nosso pastor Mauro, Deus abençoe, meu pastor. Nosso mestre. Nosso mestre. Então, a palavra de Deus lá em Provérbios está dizendo que 7 vezes cairá o justo e se levantará. E eu vou levar você, depois desse desdobramento do provérbio, eu vou levar você lá em Salmos 113, verso 7, que vai dizer, Deus, né, levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Por que, pastor Maurício, eu estou fazendo questão de falar o levanta? Porque Deus é o maior interessado em que você esteja de pé. Exatamente. Essa questão de estar de pé, ela remete a muitos campos espirituais, ela remete a muitos campos de interpretação do texto bíblico, ela assim é um leque de ações. Mas Deus, Ele é o maior interessado em que você fique de pé. Por quê? Deus, Ele quer ter relacionamento com você. Pegou a chave. O falar com Deus é relacionamento.
Deus nos criou para seu louvor. Deus nos criou, a mesma foi da live passada, Deus ia na viradinha da tarde conversar com Adão. Então Deus quer que você esteja de pé porque Ele quer ter relacionamento com você. Desdobra aí, pastor, um pouquinho. A minha versão, pastor, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, né, versículo 12, 13, está assim: aquele que pensa que está de pé. Verdade. Ou seja, quando a pessoa se acha com muita soberba, muita vaidade, quando a pessoa se acha muito de si, é aquele momento onde aquela pessoa, para se levantar, se segurou, se sustentou na mão de Deus. Quando levantou um pouquinho, se achou que poderia continuar caminhando sozinho, aí Deus ele tira a mão. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos de carne e osso. A palavra diz que nós temos que fugir do pecado. Temos que enfrentar a Satanás, mas fugir da aparência do mal, do pecado. Então, todos nós temos uma deficiência, todos nós temos limitações. Então, nós temos que entender que se naquele caminho você tende a fracassar, tende a cair, não ande mais por esse caminho. De repente tem amizades, tem relacionamentos, tem fraquezas, que eu tenho certeza que você sabe onde existem as suas fraquezas. Não ande mais com isso. Agora, quando a gente vai lá no Salmo 145, no seu verso de número 14, o Senhor lhe sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Se você está caído nesta noite, o Senhor está com as mãos estendidas para te levantar. E essa posição que você está, não vai ser mais a posição da terra, porque Deus ele vai estender a mão para você, vai levantar você que está caído. Eu tenho certeza que as promessas do Senhor irão ser cumpridas em sua vida. Mas cuidado, foi falado aqui, não pense que sozinho dá para caminhar, pastor Cristiano, não dá. A palavra do Senhor diz que não é importante que dois, né, caminhem juntos, porque é mais fácil caminhar junto. Você precisa de repente de um pastor, de uma pastora, precisa de uma igreja para estar congregando, porque a pessoa hoje em dia ela se levanta um pouquinho, eu estou bem, aí vai embora, né? Já se acha que vai conseguir caminhar sozinho, não dá. Não adianta você pode ser o maior pastor, você pode ser a maior pastora, ser uma pessoa mais usada por Deus. Se Deus não estender a mão e andar junto contigo, a sua tendência ela é cair, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Então, nessa live aqui você já está entendendo que a posição que Deus quer falar contigo é de pé. Você tem que tomar uma posição diante da presença do Senhor. E principalmente, cuidado, se entrar soberba, né, pastor Cristiano? Entrar a vaidade, a tendência é cair. O interessante, pastor, no texto base, que está lá em Ezequiel 2, versículo 1, quando Deus vai falar filho do homem, Deus está falando lá para Ezequiel, e Deus está falando para mim, para o pastor Maurílio e para você que está nos assistindo, que nós somos feitos de barro, suscetíveis a toda sorte de pecado dessa terra. Então, quando o pastor Mauro, quando a gente está levantando a questão aqui, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Quando Deus fala para Ezequiel, filho do homem, fique de pé, Deus está falando assim, filho do homem, você é feito de pó, você é criatura, então toma cuidado, fica de pé, porque eu e você, conforme o pastor Maurílio falou, quando a gente acha que a gente pode, quando a gente acha que é da força dos nossos braços, quando a gente acha que nós somos o Superman, a Mulher Maravilha, nós estamos suscetíveis ao erro. O livro de Provérbios vai dizer que a soberba precede a ruína. Então, meu irmão, filho do homem, a gente tem sempre que lembrar isso. Filho do homem por quê? Adão foi o primeiro. E Adão foi feito do pó da terra. Então, fica de pé. Deus ele tem maior interesse em que você fique de pé. E nós já passamos aqui, através do texto bíblico, que ele te ajuda a te levantar. Agora, ele ajuda ele falar com você, você tem que estar de pé, conforme a gente vai continuar falando para você aqui nessa noite. Deixa eu...
cumprimentar a Leila, que é a esposa do Betinho. Deus abençoe, Deus Leila. abençoe, minha irmã. Compartilha, Leila, em nome A de Cristiane Jesus. também entrou aí, pastor. A Cristiane entrou aqui. Cris, Deus te abençoe. Vi você aqui, Cris. E está aqui o nosso pastor Mauro. Pastor Mauro publicou aqui: entender as limitações é o maior desafio do homem. Por isso que Deus falou lá para Ezequiel, pastor Mauro, filho do homem. As nossas limitações são realmente os nossos maiores desafios. Pastor Maurício. Só para ilustrar essa questão, Deus me levou aqui em Lucas, no seu capítulo de número 11, onde o próprio Jesus diz lá no versículo 24, que quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achará varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, é vigilância total. Vigilância total. Nós temos que ser vigilantes, porque se você caminha com o Senhor e de repente deu uma desviada, deu uma derrapada, reconcilie-se logo com o Senhor Jesus, porque a palavra, o próprio Jesus disse aqui que hoje você estava na presença de Deus, então o teu espírito, o local onde o Espírito de Deus habita sobre a sua vida, ele está limpo, ele está adornado. E quando você desvia da presença de Deus, quando você cai ali, a palavra de Deus diz que volta junto com outros espíritos, mais 7 espíritos do que os primeiros. Então, é importante nós, o quanto antes, falar: Senhor, quero me posicionar aqui, quase que fiquei de pé aqui, pastor. Meu Deus, eu quase querendo na ficar de presença pé. de Deus, Senhor, me levanta a mão, Meu eu quero Deus. caminhar contigo. Meu Deus do céu. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, pede a Deus para Ele te ajudar, porque Deus ajuda. O salmista falou: ó, levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então, Deus é o maior interessado que você fique de pé. E como nós passamos vários textos aqui, que está desde Gênesis até Apocalipse, que esse em pé é literal, eu quero trazer esse em pé literal para outra esfera. Eu quero trazer quando Deus manda você ficar de pé, eu quero que você comece a ter outro entendimento. Porque não só basta eu estar em pé e achar que Deus vai falar comigo. Para Deus falar comigo, eu tenho que tomar uma posição. Para Deus falar comigo, eu tenho que, antes de mais nada, reconhecer a Jesus como meu resgatador, como meu libertador, como Filho de Deus. Eu tenho que declarar Jesus como meu Salvador. Então, para Deus falar comigo, eu tenho que primeiro reconhecer Jesus, pastor. E eu preciso me manter numa posição. Eu tenho que estar dentro dos preceitos que a palavra de Deus deixa para mim e para você. Eu estou falando para você agora uma interpretação do ficar em pé literal, agora para um ficar em pé num contexto espiritual, num contexto didático e num contexto onde a palavra de Deus nos dá os ensinamentos e os mandamentos. Então, estarmos de pé significa nós estarmos dentro da vontade de Deus. É por isso que Deus falou lá para Ezequiel: levanta, filho do homem, levanta-te. Deus já sabia que Ezequiel era homem de Deus, Ezequiel era filho de sacerdote, Ezequiel era profeta de Deus, e Deus queria falar com Ezequiel coisas maravilhosas, lindas. O livro de Ezequiel é um lindo. Ezequiel é arrebatado em espírito, tem visões lindas da parte do Senhor. Ezequiel 37. Meu Deus, vários ossos secos. Então, mas Deus já sabia que Ezequiel era homem de Deus. E Deus sabe que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. E que alguns precisam passar pelos preceitos do Senhor, declarando a Jesus. Então, precisamos ter a Jesus como nosso resgatador. É o primeiro passo. A gente, quando declara Jesus como nosso resgatador, automaticamente nós nos tornamos filho de Deus. Voltou a live, filho de Deus de novo, é importante. Tá linkando. Então Deus, Ele é teu Pai que quer se relacionar contigo. O em pé, literal,
para Ezequiel, o em pé literal, da forma literal para Moisés, o em pé da forma literal para Daniel e para tantos outros homens de Deus, para mim e para você, hoje, é que nós estejamos dentro da direção e da vontade da palavra de Deus, que é soberana. Meu Deus. Pastor Maurício, quero agradecer logo aqui a Suzana, domingo, tá? Então estamos ansiosos para você levar a palavra lá na nossa igreja. Suzana, pastor, Suzana, glória a Deus, tá? A paz de São Jesus. Deus abençoe. Estamos ansiosos para aguardar Deus te usando nesse próximo domingo na nossa igreja. Glória a Deus. Então, nós estamos entrando agora numa atmosfera de posicionamento diante da presença de Deus. Porque é importante, quando nós nos levantamos, estamos de pé. Agora é focar naquilo que Deus quer para nossas vidas. É você entrar ali nos conceitos, nos preceitos, na palavra de Deus. Porque é necessário, e principalmente hoje, nesse dia, nesse momento que nós estamos passando, não dá mais tempo, pastor Cristiano, de ficar para lá e para cá, ficar em cima do muro. Deus, Ele quer que você se posicione para que Ele venha estender a mão para a sua vida e te orientar, porque Deus tem promessa para você, para mim, para todos nós, mas para que essas promessas elas sejam cumpridas, é necessário que nós ficamos na posição dele. Porque imagina se Deus vai derramar uma bênção na sua vida, você não está preparado, você não sabe como vai lidar com aquilo. Então Deus é necessário que você se posicione na presença dele. O que é se posicionar? É você estar encarando os problemas de frente, independente do momento que você está vivendo, da adversidade, das circunstâncias que você está vivendo. O teu foco é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Independente das frustrações, das palavras contrárias, você tem que determinar, não, o meu foco é Jesus Cristo. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Aí Deus começa a olhar para você e fala assim, esse aí está na minha posição. Esse está na posição. Aí começa a derramar a bênção sobre a sua vida. Começa a te usar. Começa a derramar dons sobre a sua vida. É isso que Deus quer para mim e para você. E com todo o povo que Ele escolheu aqui na terra. Se posicione na presença dEle, que Ele vai fazer coisas grandes sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus está falando para mim e para você. Levanta-te, que Deus quer falar contigo. E a gente está passando para você algumas direções dentro do texto bíblico, o que é estar de pé, né? A gente precisa estar dentro da vontade de Deus, a gente precisa, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar caminhando nos preceitos de Deus. A gente precisa entender que Jesus Cristo é o nosso pastor. Exatamente. A gente precisa entender que nós somos ovelhas do pasto de Jesus Cristo, que Ele é o nosso bom pastor. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar de pé, e esse em pé significa muitas outras coisas. Me ocorreu aqui agora, pastor, uma palavra muito interessante que está lá em Hebreus 12:14. Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Meu Deus. Então nós, para Deus que quer falar comigo e com você, nós precisamos estar buscando a paz. Não adianta eu ser aquela pessoa brigona, aquela pessoa que está sempre arrumando problema. Temos que buscar a paz. E a palavra de Deus está falando para mim e para você, buscar a santificação. Então o nosso ficar de pé, que a gente passou aqui de Gênesis a Apocalipse literal, além de Deus querer falar com você de forma bem direta, em pé contigo, Deus quer que esteja na tua vida todo um contexto de busca de santificação. Verdade. Então é importante, meu irmão, eu e você, para que Deus fale. Como é que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente de várias formas. Verdade. Nós falamos com Deus como, pastor? Orando. A gente senta para orar. Orando é uma das formas, né, pastor? Sim, é. A gente fala com Deus de muitas coisas. Mas, por exemplo, quando a gente está orando, a gente ora. E como é que Deus responde para a gente? Deus responde de várias formas. Deus pode responder para você através
de uma palavra ministrada, Deus pode responder para você através de um sinal, Deus pode responder para você através de um sonho, Deus pode responder para você através de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um louvor. Então Deus tem as formas de falar contigo, mas eu e você precisamos entender que a gente precisa estar de pé do ponto de vista de estarmos dentro dos preceitos. E a busca da santificação é um dos pré-requisitos para que eu e você estejamos de pé diante de Deus. O pastor Mauro botou aqui, ó, a ordem de Deus para Ezequiel ficar de pé é porque ele está triste por causa do que estava dentro do cativeiro. Isso nos motiva a seguir a nossa caminhada. Essa palavra de Ezequiel, texto base aqui, Ezequiel 2, versículo 1, que Deus vai dizer: e ele me disse, filho do homem, fique em pé, que eu vou falar com você. Ezequiel estava no cativeiro babilônico. Ezequiel estava assim vendo muita tristeza. Ezequiel estava diante dos filhos de Deus, todos eles rebeldes. A casa de Deus estava rebelde. Mas Deus tem os seus. Deus tem aqueles que estão nos assistindo, que são homens de Deus, mulheres de Deus. Deus tem aqueles que ele pode contar. Deus sabia que Ezequiel estava triste. Obrigado, pastor Mauro, por ter ajudado. Eu até li essa palavra hoje aqui estudando. Deus sabia que Ezequiel estava triste. Então a questão do levantar é você já ter uma postura em que você, conforme o texto que a gente leu aqui, Betseba foi colocada de pé diante do rei. Então, diante da soberania de Deus, diante do Rei Jesus, nós precisamos estar de pé. Mesmo que, tal qual Ezequiel, estava triste com aquele povo idólatra, o povo de Deus, o povo de Israel que estava cativo. E Deus animou, falar, fica de pé que eu vou falar contigo. Pastor Maurício. Glória a Deus. E Deus, Ele quer pôr de pé pessoas, ainda no tempo de hoje. Deus, Ele quer levantar você como profeta para o reino dEle. Deus quer levantar você como mulher de Deus para que pessoas venham ser alcançadas. Isso faz com que a gente tenha esperança, porque o mesmo Deus que levantou Ezequiel, Ele está pronto para te levantar também. Por isso que independente do momento que você está passando, da tristeza que você está passando, se coloque na posição de ouvir a voz de Deus. Passe a orar mais, a se consagrar mais, passe a ler mais a palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando nós começamos a preencher esses pré-requisitos, né, pastor Cristiano, dos preceitos de Deus, Deus, Ele vai te usar. E não importa se você é pequeno, se você é gordo, se você é louro, moreno, não importa. Deus, Ele quer te usar perante essa humanidade aqui. Esse momento é o momento onde Deus está levantando homens e mulheres de Deus como profetas dele, para a glória do nome dele. Glória a Deus. Quero agradecer aqui o Leonardo Arantes. Meu irmão, muito obrigado por estar participando. Quero pedir a você mais uma vez, compartilhe essa live. Sim, você compartilhando, os seus amigos da sua rede social, eles têm acesso a esse conteúdo. Obrigado por você estar aqui. Obrigado, Leonardo Arantes. Deus abençoe poderosamente. Então a gente está falando num tema que está lá no livro de Ezequiel, no seu capítulo 2, versículo 1, e vai dizer assim: e ele me disse, Deus falou para Ezequiel, ele me disse, filho do homem, fique de pé que eu vou falar com você. Então nessa noite a palavra de Deus está falando para mim e para você. Fica de pé que Deus quer falar contigo. Eu quero ficar de pé aqui. Começa a se levantar de alguma forma, né? A gente passou aqui, pastor Maurílio, de Gênesis Apocalipse, o em pé literal. E nós estamos desdobrando esse em pé para outras questões, em atender os mandamentos de Jesus Cristo, em reconhecer Jesus Cristo. Então é importante a gente estar dentro da vontade de Deus para que Deus fale conosco. Porque senão, se a gente não tiver, pastor, às vezes tem gente que fala, Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo, só não está te respondendo. Jesus vai dizer que a gente recebe mal porque a gente ora mal, porque a gente não sabe orar. Quando Jesus vai dar a oração modelo, e não é uma oração para ser repetida, Pai nosso que estás no céu, essa oração é algo magnífico, ela é um modelo. Sim. Primeiro a gente declara que o nosso Pai está no céu. A gente diz para todo mundo, Deus é meu Pai. Sim. E a gente diz que o nome dele é santo, santificado seja o teu nome. E ainda fala, venha o teu reino, né? Então assim, a gente declara algumas coisas para Deus
que está dentro da vontade de Deus. Agora, quando você ora por alguma coisa e Deus não te ouve, Deus não te responde, pode ser várias coisas. Uma, não está no tempo de você receber a resposta de Deus. Exatamente. Uma, de repente, você não está pedindo para Deus aquilo que Deus quer para você. Então, Deus vai falar para você, vai dar para você, Deus vai falar para você que você precisa estar dentro da vontade dele. E qual é a vontade dele? Ele deixou aqui a palavra de Deus, que é a nossa direção. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, de tudo que a gente está falando aqui, eu quero que você grave só isso, ó. Fica de pé que Deus quer falar contigo. Quer te usar nesta noite, quer te usar para essa humanidade, quer usar para a nação, Ele quer te usar, Ele quer nos usar. É só nos colocarmos na posição que Ele quer, que Ele já estabeleceu. Eu tenho certeza que você tem um dom aí, tem um chamado da parte de Deus, que de repente você recolheu, que de repente houve uma palavra que se te frustrou, ou então você se entristeceu com alguma coisa. Hoje em dia é muito fácil você se entristecer. Aqui o profeta Ezequiel, ele estava num momento muito triste, ele estava triste, mas Deus, ele viu ali e ele se levantou na presença dele. Então, se levante na presença de Deus. Eu quero passar aqui rapidamente, eu quero mandar um beijo para minha mãe Maria Helena. Dona Maria Helena, Deus abençoe. Não está aparecendo Fica aqui. de pé, tá, Dona Maria Helena? Deus está falando para a senhora. Ela, 5 minutos antes, meia hora antes da live, ela falou assim: pastor, filho, manda o link que eu quero assistir a live hoje. Glória a Deus. Eu também quero pedir para vocês compartilhem, já está acabando essa live aí. Falta pouco. Compartilha aí. Falta pouquinho para acabar, meu Deus. Seja um evangelista da casa do Senhor. Glória a Deus. Isso é evangelismo virtual. E isso vai fazer alcançar muitas pessoas. Glória a Deus. O pastor Mauro botou um comentário ali, ó. Deus não fala com ninguém que está prostrado. Isso às vezes, né, pastor Mauro, pastor Maurílio, isso às vezes é difícil das pessoas que não têm o entendimento, né, não têm uma direção do texto bíblico, da palavra de Deus. Aí pode achar que esse Deus é um Deus mau, é um Deus que não está nem aí para quem está prostrado, é um Deus que não está nem aí ligando para a tua dor. Mas eu quero te mostrar sobre a palavra de Deus, que Deus é um Deus de amor. Deus, Ele chora o teu choro e sorri o teu sorriso. Ele está triste quando você está triste e Deus está alegre quando você está alegre. Repete isso aí, pastor, porque tem pessoas que não entendem isso, que acham que Deus está no nível, é lógico que Ele está no nível muito maior que o nosso, mas Deus, Ele se compadece. Ele se compadece. E eu tenho que trazer para você, quero aproveitar e agradecer o Tiago Mota. Deus abençoe, Tiago. Deus abençoe. Legal você aí. Compartilha, Tiago. Eu quero mostrar para você sobre a palavra de Deus e desdobrando esse comentário do pastor Mauro aí, que Deus não fala com ninguém prostrado. Mas eu quero, antes de falar que Deus não fala com ninguém prostrado, eu quero falar do amor de Deus. Tem uma passagem na Bíblia, uma passagem muito linda. É quando Lázaro está morto já há 4 dias. Né? Jesus está fazendo a obra, Jesus está curando, salvando, libertando. Aí Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Aí Jesus falou, ele há de ressuscitar. Aí o povo não entendeu. Eu vou encurtar a conversa. Jesus, quando chega 4 dias depois que o Lázaro está morto, está Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. A palavra de Deus vai dizer que Jesus viu todo aquele povo triste. E a palavra de Deus lá em João vai dizer que Jesus se entristeceu no seu espírito. E logo depois vai dizer, Jesus chorou. Então, Jesus é o nosso pastor. Jesus é aquele que está aqui. Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus em João 1 vai dizer que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus triuno. Então, meu irmão, é um negócio muito lindo. Jesus chorou porque viu aquela morte daquele povo todo lá. Mas logo depois, pastor, Jesus fala: Deus, eu sei que tu me atendes. Jesus falou com Deus e Deus respondeu a Jesus como? Quando Jesus deu ordem: Lázaro, vem para fora. Então, meu irmão, Deus, ele é um Deus de amor. Quando a gente fala, quando o pastor botou ali que Deus não fala com prostrado, a gente não está dizendo aqui que Deus é um Deus carrasco, um Deus que... Não, Deus é Deus de amor. Agora, eu quero mostrar para você, sobre a palavra de Deus nessa noite, como é que Deus, Ele manda você ficar de pé
conforme o pastor Mauro falou aí, Deus não fala com você prostrado, não fala. Guilherme Vitorino, meu filho, Deus te abençoe. Glória. Cadê tua mãe, missionária, que não vieram aqui ainda nessa live? Deus abençoe, Guilherme. Varão abençoado. Então a gente está nesse tema, levanta-te que Deus quer falar com você. Eu, estudando para essa live, eu fui num texto que é até muito conhecido, pastor, mas às vezes a gente não se atenta aos detalhes. É no texto lá do cego de Jericó, Marcos 10, 4, 6. Eu vou ter que correr, que a hora já passou. Olha só o que é o texto. Eu vou mostrar para você o texto que fala aqui, filho do homem, fique de pé porque eu vou falar com você. Deus não fala com prostrado, conforme o pastor Mauro publicou aqui. E eu quero mostrar para você sobre a luz da palavra de Deus, se cumpriu lá atrás e ela vai se cumprir na tua vida. Nós estamos te passando sobre a palavra de Deus uma orientação, porque se você estiver prostrado, você tem que fazer um esforço tremendo para se levantar, para Deus falar contigo. Então, Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então esse Bartimeu, filho de Timeu, o texto está falando que ele era um cego que estava assentado à beira do caminho pedindo esmola. Esse cego, ele estava abatido, pastor. Muito, bastante. Ele estava abatido, meu irmão, e às vezes eu e você, nós nos abatemos, é normal, irmão, é normal. Esse período que a gente está vivendo, quantas pessoas abatidas não estão? Quantas pessoas ainda estão num cativeiro de quarentena? Quantas pessoas estão deixando de ver a luz do sol? Quantas pessoas estão deixando de adorar? Quantas pessoas estão deixando de trabalhar? Tem muitas pessoas abatidas nessa época, e tal qual este cego aqui, que ele estava abatido, eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Aleluia. O que diz o Salmo 113, verso 7. Deus levanta o pobre do pó e do montoro levanta o necessitado. Se você está prostrado nessa noite, se você está abatido, eu profetizo em nome de Jesus que você vai começar a se levantar. Aleluia. Porque Deus quer falar contigo. O cego, pastor Mauro, ele estava lá prostrado, pedindo esmola. Mas, olha que coisa linda. Mas quando o cego, meu Deus, ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o cego, ele estava abatido. E a palavra de Deus vai dizer que Deus levanta do pó, Deus levanta o necessitado. Aquele cego estava abatido, pedindo esmola na beira do caminho, e ele ouviu que Jesus ia passar. E ele só tinha uma coisa a fazer. Lembra que eu falei aqui no início que a gente primeiro precisa declarar, reconhecer a Jesus? Ele já fez logo isso. Jesus, filho de Davi. Por que ele falou Jesus, filho de Davi? Porque a promessa da escritura bíblica era que o Messias, o resgatador, viria da tribo de Judá. Então, Davi talvez tenha sido o maior nome da tribo de Judá. Davi é considerado o pai de Israel. E o cego de Jericó, ele declarou essa linhagem, né? Essa linhagem monárquica, né? Ele declarou dizendo que Jesus era filho de Davi. Então ele reconheceu. Lembra que eu falei que a gente precisa reconhecer Jesus? Jesus, filho de Davi. E logo depois ele orou, ele clamou, ele falou: tem misericórdia de mim. Você está entendendo qual é o caminho que eu e você temos? Para a gente que está abatido, para a gente que está caído, a gente precisa de alguma forma arrumar forças para falar: Jesus, eu não estou conseguindo. Jesus, me ajuda. Coloca nessa noite todo o teu coração, coloca toda a tua alma, coloca todos os teus anseios, coloca a tua vida na mão de Jesus, declara a Ele nessa noite, fala para Ele que você não está conseguindo, que você está abatido, mas que Deus quer falar contigo. Então levanta que Deus quer falar contigo. Aquele cego falou: Jesus, filho de Davi, aí fez o pedido. A gente não fala com Deus? Exatamente. O nosso pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Aí o que é que o cego falou? Primeiro falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pronto. Se você orar a Deus e pedir a Deus misericórdia,
Meu irmão, eu creio que está dentro da vontade de Deus. Sim. Porque Deus é um Deus de amor. E o amor dele, a gente não consegue mensurar, pastor. Exatamente, O salmista vai dizer que as misericórdias se renovam a cada manhã, quando a gente respira, quando a gente está vivo. Glória a Deus. Então o cego falou, ó, tem misericórdia. E aí vem o legal, vem o legal da palavra. E quando ouviu que era Jesus, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu quero te falar o seguinte, você que está prostrado, você que está caído, você que está abatido, é natural que quando você queira se levantar, quem está perto de você, eu tenho que falar a verdade, porque é o texto bíblico que está falando aqui, ó. Fora da visão também, né? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, meu irmão e minha irmã, se você estiver caído, abatido, prostrado, e começar a querer arrumar força para declarar, para buscar, para se levantar, é normal que alguém chegue e diga para você, não vai conseguir. Infelizmente. Desdobra um pouquinho, Mas o que acontece? A vitória é certa em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque a palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Aleluia, e Deus. Ele é a vida. Entenda que o caminho que nós estamos trilhando aqui é através de Jesus Cristo. Meu Deus. O único caminho para se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Se você clamar a Ele aí, nesse exato momento que você está aí, se você está prostrado, está caído, está com alguma coisa que só Deus pode fazer, Meu Deus. o único caminho é através de Jesus Cristo. Grita, Glória a Deus. clama, se ajoelha, Aleluia. porque eu tenho certeza que Deus Ele vai fazer assim, eu venho, meu filho. É. Só faltava isso de você declarar que meu filho é o seu Senhor, Glória a que Deus. meu filho é o único caminho para chegar a mim. Então, é uma dica muito importante. Um dia eu declarei isso. O pastor Cristiano também declarou a Jesus Cristo. E é Ele que nos sustenta, Glória é a Deus Deus. que está nos sustentando até hoje. Porque se fosse somente pela nossa vontade, estaríamos agora sentados no sofá, Meu Deus. deitados. Mas quando a vontade de Deus ela encaixa, quando a tua vontade encaixa com a vontade de Deus, Ele faz com que você tenha forças, que você se motive, que você renove as suas forças a cada dia. Então, o caminho Glória é a através Deus. de Jesus Cristo. Estamos quase acabando. Pastor Mauro, bota esse versículo aí que está quase acabando a live. Eu vou terminar aqui mostrando para quem está nos assistindo como é que Deus fala para você. Levanta porque eu quero falar com você. Conforme o próprio pastor colocou aí, que Deus não fala com prostrado. Então o cego de Jericó, ele estava prostrado, mas ele viu que era Jesus que ia falar, declarou a Jesus e pediu misericórdia. Então quando ele dá misericórdia, olha o que é que o texto vai falar aqui. Jesus parou e disse. Deus. Olha só. É. Jesus para. Quando você pede alguma coisa que está dentro da vontade de Deus, Jesus para te ouvir. E lembra que Jesus está falando para mim e para você, levanta que Ele quer falar contigo? Ezequiel, filho do homem, levanta que falarei contigo. Então a palavra de Deus está falando para mim e para você, levanta que eu quero falar contigo. Aquele cego que estava prostrado, abatido, declarou a Jesus, pediu misericórdia. Aí Jesus falou, ó, e Jesus parou e disse, chame-no. Então quando você pedir misericórdia a Deus, Deus vai te ouvir através de Jesus. E chamar o cego. E olha o que é que o texto vai dizer. O que é que falaram para o cego? Ânimo, alegra-te, levante-se. Olha só, tá vendo como é importante se levantar da forma literal? Aquele cego teve que se levantar, deu um grande salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Então, Deus falou lá atrás para Ezequiel, põe-te de pé que eu vou falar contigo. Deus quando falou, a palavra de Deus quando fala aqui para o Jericó, ele parou, e Jesus parou e disse, chama-no, e disse, levanta-te. Então, eu e você precisamos nos levantar, estar de pé, para que Deus fale conosco. E olha qual foi a fala de Deus com aquele cego de Jericó. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. E lançando de si a capa do lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Aí Jesus falou com ele. Deus falou com o cego, igual Deus falou com Ezequiel, Jesus falou com o cego. Olha o que é que Jesus falou com ele. O que queres que te faça? Imagina. Aí eu Deus vou perguntar falando para com você agora, né? Meu Deus. A palavra de Deus está falando para mim e para Glória. você.
que está meio prostrado, que já se levantou, que essa palavra está te levantando em nome de Jesus. A palavra de Deus está falando aqui para mim e para você. O que queres que te faça? Meu Deus. A palavra de Deus está falando isso para mim e para você nessa noite. O que queres que te faça? Falou para aquele cego e está falando para mim e para você nessa noite. O que queres que te faça? Aquele cego, lembra que Deus quer falar? Jesus falou com aquele cego, mas aquele cego precisou se levantar. Meu Deus. Aí aquele cego, como já tinha pedido misericórdia, pediu outra coisa que estava dentro da vontade de Deus, pastor. O que é que aquele cego pediu? O que é que você está pedindo? Aquele cego pediu, mestre, primeiro declarou, mestre, eu quero ver. Pediu algo que estava dentro da vontade de Deus. Pronto. Se de repente você está falando com Deus e Deus não está te respondendo de forma nenhuma, reveja a sua oração. De repente você está pedindo a Deus algo que não está dentro da vontade de Deus, ou que ainda não está no tempo de você receber a vitória de Deus. Ore mais. Então é importantíssimo. Eu quero que você depois medite nessa passagem, Marcos 10, 46, que a hora já foi embora. Vamos passar 2, 3 minutinhos. A hora já foi embora, mas aquele cego estava prostrado, declarou a Jesus, pediu misericórdia, Jesus mandou ele se levantar e Jesus falou com ele, o que queres que te faça? Mestre, que eu tenha vista. E Jesus deu a vista àquele cego. Meu Deus. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, onde nessa live que nós passamos muito rapidamente, onde o tema especial, levanta-te que Deus quer falar contigo. Eu profetizo sobre o poder da palavra de Deus, que se você está prostrado, você vai levantar hoje em nome de Jesus. Levanta-te que Deus quer falar contigo, meu irmão. Deus tem algo para falar contigo especial, no particular, no oculto, que só você e Deus sabe. Então levanta de forma mesmo literal, levanta dentro dos preceitos de Deus, levanta-se dentro da vontade de Deus, que Deus quer falar contigo, coisa que ainda não sabe. Jeremias 33, 3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Então Deus quer falar contigo nessa noite. Se levanta em nome de Jesus, que Deus quer falar contigo. Aleluia. Obrigado, passamos minutinhos. Obrigado. Já levanta agradecendo ao Senhor. Obrigado. Se levanta que Deus quer falar contigo. E não vacilo, eu paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Glória a Deus. Deus quer falar contigo, meu irmão. Levanta-te. Deus vai falar contigo. Deus te abençoe. Jussara, Deus te abençoe, minha filha. Compartilha essa live. Faça com que ela chegue até as pessoas que precisam, que estão prostradas. Vivemos uma época de pessoas prostradas, mas Deus quer falar contigo. Levanta-te nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja abençoado nessa noite. Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que está nos assistindo. Glória a Deus. Todos digam amém. Glória a Deus. Levanta-te. Levanta-te. Que